Olá pessoal, tudo bem? Nesta videoaula nós vamos estudar anéis, domínios e corpos. Vamos lá? Primeiro, um anel é uma estrutura formada por um conjunto não vazio e duas operações com as seguintes propriedades. Em relação à primeira operação, essa estrutura é de grupo abeliano, ou seja, satisfaz a associativa, comutativa, elemento neutro e o elemento inverso a respeito desta operação. E, juntamente com a segunda operação, nós temos a associatividade dessa segunda operação e temos também duas propriedades relacionadas à distributividade de uma operação em relação à outra. Quando a segunda operação for comutativa, dizemos que o anel é comutativo. E quando existir o elemento neutro dessa segunda operação, dizemos que é um anel com unidade. Esse elemento neutro, naturalmente, é diferente do elemento neutro da outra operação. E ele é um elemento neutro tanto de um lado quanto de outro. É importante frisar que, embora estejamos denotando com os símbolos de adição e multiplicação, a definição de anel ela serve para operações definidas abstratamente. Mas por razões didáticas, a gente utiliza esses símbolos para facilitar a compreensão dos exemplos que já conhecemos. E abusando mais um pouco da linguagem, em vez de usar a notação, portanto, A vezes B, a gente usa simplesmente AB. Exemplos de anéis. O anel, o conjunto dos números naturais não forma um anel. Né? O 2, o 3, eles não possuem inverso aditivo dentro dos naturais, por exemplo. Os demais conjuntos numéricos são anéis comutativos com unidade. O conjunto dos múltiplos de um número não tem unidade, sendo esse número maior que 1. Ele é um anel comutativo sem unidade. Então, vamos pensar, por exemplo, o conjunto dos múltiplos de 3. Né? Suponha que esse número seja 3. Os múltiplos de 3, eles formam um anel. É comutativo, tem elemento neutro da adição, mas não tem dentro do conjunto dos múltiplos de 3 o elemento neutro da multiplicação, porque o candidato seria o 1, mas o 1 não é múltiplo de 3. Então, esse tipo de anel é comutativo sem unidade. Já o conjunto das matrizes é um anel com unidade, que é a matriz identidade, porém, como já vimos anteriormente, a operação multiplicação não é comutativa dentro do conjunto das matrizes, então é um anel não comutativo. Vamos ver domínios e corpos. E primeiro, duas definições muito importantes. Nós estamos acostumados nos conjuntos numéricos que se o produto de dois números é zero, um deles é igual a zero. Mas quando a gente amplia o nosso universo de conjuntos, conseguimos encontrar em certos conjuntos dois elementos não nulos cujo produto dá zero. Então, quando isso acontece, chamamos esses elementos de divisores de zero. Então, são elementos não nulos cujo produto dá zero. Nós vamos ver exemplo dessa coisa esquisita aí, tá? Quando o anel tem uma unidade, então nós dizemos que o elemento é inversível, ou seja, possui o inverso, que é um segundo elemento cujo produto dá 1, né? 1 elemento neutro da unidade. Essa já é uma definição que já estão mais acostumados, né? As notações usuais para o inverso de A são A' ou A elevado a menos 1. Com isso, definimos em Z que não há divisores de zero e os únicos inversíveis são 1 e menos 1. Né? Em Z realmente não tem elementos não nulos cujo produto dá zero. Isso em conjuntos inteiros não existe. E a gente sabe que o inverso de 1 é 1, e o inverso de menos 1 é menos 1. Né? Nos demais conjuntos numéricos não há divisor de zero e tirando o elemento nulo, todos os demais são inversíveis. Agora vamos ao conjunto das matrizes. A gente sabe que as inversíveis só são aquelas que têm determinante não nulo. E nesse conjunto nós encontramos divisores de zero. Por exemplo, vamos considerar a matriz 1, 0, 1, 0 e a matriz 0, 0, 1, 1. Não é difícil fazer a conta e ver o resultado da matriz nula. Então nós encontramos dois elementos não nulos cujo produto dá zero.
né? O zero lá do conjunto das matrizes. Com isso, podemos definir, então, o domínio de integridade como sendo um anel comutativo com unidade sem divisores de zero. Então, nesse anel não existe divisor de zero. E o anel comutativo com unidade, em que todo elemento não nulo é inversível, é chamado de corpo. Então, o domínio de integridade não tem divisor de zero lá. E o corpo, todo mundo, tirando o zero, é inversível. O conjunto das matrizes, portanto, vimos que não é domínio de integridade, porque lá dentro tem divisores de zero. O conjunto dos inteiros é um domínio de integridade, mas não é corpo, porque vários números não são inversíveis dentro dos inteiros. Os racionais reais e complexos são corpos. Agora vamos considerar esse conjunto que a gente costuma chamar de Z adjuntado a I. I é a unidade imaginária. É um conjunto com números complexos, mas não é qualquer tipo de número complexo. Só é aquele cujo A e B são números inteiros. Então é um subconjunto dos complexos. Vamos mostrar que ele é um anel. Primeiro, ele é não vazio, porque o 1 está lá dentro, né? O 1 é da forma 1 mais 0i, 1 e 0 são números inteiros, então está lá dentro. As operações são fechadas. Quando a gente soma dois números complexos com entradas inteiras, nós somamos parte real, parte imaginária, né? Colocando o i em evidência, nós temos aqui um número inteiro e aqui também outro número inteiro, portanto, esse número está todo dentro de z adjuntado a i. E quando multiplicamos, né, a gente aplica a distributiva, membro a membro. Lembramos que i ao quadrado é menos 1, então ele aparece aqui, né? Então nós juntamos parte real com parte real, que fica c menos bc, e parte imaginária com parte imaginária, que é AD mais BC com I em evidência, fica então um número dentro de Z adjuntado a I. Bom, primeiro nós mostramos que é não vazio e que as operações são fechadas. Agora nós vamos argumentar que é um grupo abeliano a respeito da operação adição, e isso ocorre porque a adição ela é associativa e comutativa em C, e como Z adjuntado aí está dentro de C, então também é em Z adjuntado aí. O zero está lá dentro, e o inverso aditivo de A mais BI é um número que também está lá na forma dos números de Z adjuntado aí. Então, com isso, nós mostramos que ele é um anel, né? As três, bom, mostramos porque ainda tem as três propriedades restantes, né, que envolvem a associativa da multiplicação e as duas distributivas. Elas valem nos complexos, e o z juntado aí está lá dentro, então vale em z juntado aí. Agora sim, nós podemos dizer que esse conjunto forma um anel. Nós vamos mostrar uma coisa similar para o conjunto Q adjuntado à raiz de 2, que é o conjunto dos números dessa forma. A mais B raiz de 2, sendo AB números racionais. Ele é não vazio, porque o 1 está lá dentro, né? 1 é 0 mais, perdão, 1 mais 0 raiz de 2, não está dentro de Q adjuntado à raiz de 2. As operações são fechadas nele, como podemos verificar aqui na conta, certo? A gente soma a parte A e C que não contém o número raiz de 2, e separadamente somando, então o resultado está na forma do conjunto aqui. Quando multiplicamos, aplicamos a distributiva, né, observando que B raiz de 2 vezes D raiz de 2 é 2BD. Colocando em evidência a raiz de 2 e agrupando corretamente, obtemos um número que está dentro de Q adjuntado à raiz de 2. Então as operações são fechadas. Agora vamos mostrar que ele restrito à adição é um grupo abeliano. É porque essa adição ela é comutativa associativa nos reais, e como esse conjunto está dentro dos reais, então ela também vai ser nele. O zero está lá dentro, que é o elemento neutro da adição, e quando eu pego o inverso aditivo, é um número que também é da forma dos que estão nesse conjunto, portanto é um grupo abeliano a respeito da adição. E as outras três propriedades, de uma forma análoga ao exemplo anterior, como elas valem nos reais, então elas valem também Q raiz de 2. Dessa forma a gente prova que Q raiz de 2 é um anel. Agora vamos a alguns exemplos mais teóricos. Primeiro, se um elemento for inversível num anel, ele não é divisor de zero. Então vamos demonstrar? Vamos considerar um elemento inversível, portanto ele é diferente de zero, né?
Vamos considerar esse inverso. Agora vamos supor que algum outro elemento, quando multiplicado por A, dê zero. Bom, para não ser divisor de zero, esse B tem que ser zero. Né? Porque se o B for diferente de zero e o produto dá zero, a gente concluiria que eles são divisores de zero. Mas eu quero provar que eles não são. Então eu tenho que provar o quê? Eu tenho que provar que o B tem que ser zero. Tá? Isso que eu tenho que provar. Para provar que o A não é divisor de zero, eu tenho que provar que só tem um jeito do produto dar zero. É o outro sendo zero. Nós multiplicamos ambos os lados pelo inverso de A. Quando eu agrupo do lado esquerdo, eu tenho isso aqui. Do lado direito, A' vezes zero dá zero. Isso aqui dá 1, então eu provo que B é igual a zero. Ou seja, eu peguei um A diferente de zero e mostrei que se alguém multiplicado por ele dá zero, esse alguém tem que ser zero. Então o A não é divisor de zero. Bom, se todo elemento inversível necessariamente não é divisor de zero, a gente tem que todo corpo é domínio de integridade. Tá? Isso é uma consequência. Agora nós vamos mostrar que num domínio de integridade vale a lei do cancelamento. Ou seja, quando eu multiplico A por B, A por C, eu posso simplificar. E o resultado é B igual a C. Então essa sentença vale em todo domínio de integridade, que a gente chama de lei do cancelamento. Vamos demonstrar? Vamos considerar que isso aqui ocorre, né? Eu sei que o A é diferente de zero, então eu vou somar os dois lados pelo simétrico de AC, tá? O lado direito vai ficar com zero, o lado esquerdo eu posso colocar em evidência, que isso é aplicar a propriedade distributiva ao inverso, né? Usando o caminho inverso. Então eu tenho um produto de duas coisas dando zero. Como o A é diferente de zero e o Azão é um domínio de integridade, o colchete tem que ser zero. Mas aí somando C dos dois lados, eu simplifico de um lado e do outro eu tenho C, consequentemente B igual a C, que é o que eu queria provar. Agora nós vamos mostrar que se um domínio de integridade for finito, ele necessariamente é um corpo. Tá? Vamos pegar um elemento diferente do 1. Eu quero mostrar que esse elemento tem inverso, porque mostrar que é corpo é mostrar que todo elemento tem o seu inverso. Tá? Elemento não nulo, tá, gente? Então vamos pegar um A diferente de 1, porque o 1 eu sei que tem inverso lá, né? Inverso multiplicativo. E aí vamos pegar esses elementos aqui, as potências desse elemento em A vezes A e assim vai sucessivamente. Tá? Bom, como o conjunto é finito, vai chegar uma hora que uma potência vai ficar igual a outra, né, gente? Não tem jeito das potências ficarem crescendo infinitamente. Né? Se o conjunto tiver 10 elementos, quando chegar o A elevado a 11, vai ter que ser igual a algum da lista dos 10 primeiros. Então essa é que é a ideia. Um conjunto finito, quando eu for pegando um monte de potências, em algum momento eu vou ter uma que é igual a outra. Tá? Vamos supor que o M seja maior que o N, só para fixar as ideias. Pela lei do cancelamento, eu posso multiplicar os dois lados pelo simétrico, né? O inverso é multiplicativo de AN, e isso aqui é uma consequência da lei do cancelamento que nós aplicamos lá, usamos, né? Demonstramos no exemplo anterior. A elevado a m menos n é igual a 1. Né? Isso é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso multiplicativo de AN dos dois lados. O A é diferente de 1. Então, isso aqui não é 1, então ele é maior que 1. Né? Esse expoente aqui é maior do que 1. Se ele é maior do que 1, eu posso desmembrar A elevado a m menos n como A vezes A elevado a m menos n menos 1. Esse tipo de conta é possível. Tá? Isso significa o quê? Dado um A, eu achei um outro elemento cujo produto dá 1. Então eu achei o inverso multiplicativo de A. Para qualquer A desse domínio de integridade, que é não nulo, né, gente? Se ele fosse nulo, não dava para fazer a lei do cancelamento, por exemplo. Então eu achei alguém que é o inverso multiplicativo dele. Então é isso aí, pessoal.